Dúvidas andam lado a lado com qualquer gestor. Desde as corriqueiras até as mais rebuscadas, nem sempre são fáceis de serem sanadas, a ponto de direcionar o negócio para um caminho incerto. E para dar respaldo aos empresários e direcioná-los nas decisões assertivas em relação ao seu negócio, o Sebrae promove, no dia 16 de setembro, uma palestra presencial gratuita. Para falar mais sobre o assunto, quem participa conosco agora é a Mariolanda Correia Terres, ela que é a contadora e consultora financeira e de gestão de pessoas do Sebrae Vale do Itajaí. Mariolanda, muito bom dia e seja bem-vinda agora também aqui representando o Sebrae na nossa programação. Tudo bem, Mariolanda? Oi, Denise. Sempre bem contigo? Muito bem também, apesar de todas essas incertezas que estamos vivendo nesse momento exatamente. Essa semana, Verdade. O Dia da Independência na terça-feira, ontem o primeiro dia útil da semana, já começando com a crise provocada pela manifestação e a paralisação dos caminhoneiros e hoje, quinta-feira, não sendo diferente, aumentando ainda mais esse momento de preocupações por parte de todos nós sobre as consequências dessa paralisação, né, Mariolanda? É verdade. Mariolanda, sobre esse momento do Sebrae, passa um pouquinho mais sobre essa iniciativa, o objetivo desse encontro, dessa proposta do dia 16 de setembro. Muito bem. O objetivo do Sebrae em trazer essa palestra, Denise, é para orientar os empresários em relação a essa malha fina que a Receita Federal vem aplicando agora nas empresas, que é a Operação GFIP, o falso simples. Então, muitas empresas estão recebendo essas modificações, isso a nível Brasil, não é só aqui conosco, né? Então, a nível Brasil, a Receita Federal percebeu nos cruzamentos de informação, e a gente já conversou outras vezes, inclusive, sobre isso, de que a Receita, o fisco, cada vez mais ele consegue cruzar informações, né? Então, não tem hoje como esconder alguma informação ou fazendo essa informação de forma incorreta, o fisco vai pegar. E foi o que aconteceu com a GFIP. O que é a GFIP? É uma informação mensal que as empresas têm que enviar para a Receita Federal, aonde trata do FGTS, informações referentes ao FGTS e também do INSS. Então, é nessa informação que vai ser colocada a tributação da empresa. Portanto, se ela for do Simples Nacional, ela não recolhe o que nós chamamos de INSS patronal. Ela só vai recolher aquele INSS que é lá da parte do empregado, que é descontado da folha de pagamento dele. E o que a Receita percebeu? Que nessa GFIP, muitas empresas que elas já não eram mais do Simples Nacional, que é uma forma de tributação, então que recolhe valor a menor, de que, na verdade, as empresas haviam desenquadrado no Simples, deveriam estar recolhendo um INSS maior, porém não estavam recolhendo. Então, esse cruzamento pegou essas empresas que, para eles, no cadastro da Receita, a tributação é uma e as empresas estavam tributando de uma outra forma. Então, esse é o nosso objetivo, falar sobre isso e falar como que a empresa pode se regularizar e de que forma que ela pode fazer. Importante. Mariolanda, até para deixar bem claro aqui, né? Claro que o momento passa por essa operação, a mais recente da própria Receita Federal, a denominada, né, falso simples, que está fiscalizando, está notificando empreendimentos que têm informado indevidamente esse enquadramento no Simples Nacional, mas é aqui em especial as formas de tributação hoje existentes no nosso país. Temos o Simples Nacional e quais são as outras formas de tributação? Nós temos o Simples Nacional, então, que é uma forma de recolher impostos. Vamos falar aqui, voltando só para a questão de INSS, onde não há o recolhimento da parte patronal. O que seria essa parte patronal, Denise? A empresa paga 20% de INSS sobre a folha de pagamento, sobre o montante da folha de pagamento, e ela vai pagar mais a parte de terceiros, que é mais um percentual que é recolhido, que nós podemos chegar aí em torno de 28,5% de INSS sobre o montante da folha de pagamento. As empresas realmente têm um custo altíssimo, né? Tanto que quando a gente faz aí planejamento tributário, entra muito essa questão, a gente repassa muito por essa questão aqui da folha de pagamento, porque às vezes a parte federal, lá os impostos da nota fiscal, nas outras formas
de tributação, até pagaria menos imposto. Porém, no Simples Nacional, a parte de impostos é mais caro, mas a parte de INSS é mais barato. Então, nós teríamos aí, Denise, o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real. Basicamente, são as 3 formas de tributação que nós temos mais usadas hoje no país. E assim, na Maria Yolanda, não seguindo realmente os critérios para se encaixar em uma ou outra forma de tributação, vêm as consequências. Como você mesmo falou, cada vez mais Perfeito. A Receita fechando o cerco. Hoje é possível realmente confrontar todas as informações em tempo real. E aí as consequências vêm, e muitas vezes são consequências que pesam demais, comprometem demais o próprio funcionamento do empreendimento, né? Exatamente. Tá? Assim, as consequências aqui, Denise. Uma situação, né, é a empresa declarar o imposto e não recolher. Ela estaria inadimplente, certo? Sou do lucro presumido, fiz a minha GFIP, informei para a Receita Federal o recolhimento correto, os 28,5, digamos que a minha empresa se enquadre. Então, informei para a Receita exatamente aquilo que eu teria que pagar dentro da minha tributação. Não recolhi. É uma situação. Eu estou inadimplente perante o fisco. Tá? Agora, a situação que nós temos nesse momento, que é essa operação falso simples, a Receita Federal está entendendo que houve um equívoco, né, ou realmente a empresa tentou fazer com que recolhesse menos impostos, tributando de uma forma diferente daquela que ela estaria enquadrada na Receita Federal. Então, aqui nós temos um crime, né? É fraude. Então, as consequências aqui podem ser sérias para as empresas, tá? Uhum. E como contadora, Maria Yolanda, diante dessas duas possibilidades, equívoco ou tributação de uma forma diferente, e aqui pontuando, né, para o olhar já sendo fraudulento, o papel do contador nessa situação envolvendo também ali o seu cliente, o empresário? O contador, o que vai acontecer aqui, Denise? As empresas, elas vão receber um termo de autorregularização. Então, o fisco, ele não está autuando, ele está notificando, tá? Então, ele vai dar um prazo que consta nesse ato declaratório ali da Receita Federal, ele vai dar um tempo para que a empresa se autorregularize. Ou seja, que ela informe de forma correta exatamente aquilo que ela deve de INSS. Vai ter que fazer uma retificação na GFIP. E é aqui que entra a contabilidade. O contador vai ter que fazer essas retificações, informando as divergências encontradas. Tá? Então, por exemplo, a empresa deu um montante lá que essas notificações estão vindo a partir do ano calendário 2018. Vamos tomar como base 2018. Digamos que a empresa, o correto era até ela ter recolhido, sei lá, R$100 mil de INSS. Ela recolheu, como empresa do Simples Nacional, ela só informou a parte do empregado, e ela recolheu 30. Então, ficou devendo aí 70 mil. Então, esses 70 mil terão que ser informados, é essa divergência que está faltando ali, a informação que está errada na GFIP, a contabilidade vai retificar as GFIPs, informando de forma correta a tributação. E esses valores que não foram recolhidos vão ficar pendentes lá na Receita Federal. E aí o empresário, ele pode ou pagar à vista, né? Claro, com os juros e multas que vão ter em cima do valor do capital, ou parcelar. A questão é, se ele não se autorregularizar, ele não vai pagar só juros e multas sobre o valor. Ele vai entrar numa penalização maior que pode chegar a 75% de multa sobre o capital por ele não ter se regularizado. Porque aí a Receita Federal vai arbitrar esse valor e vai considerar sobre a base de cálculo, sobre a folha, o montante da folha de pagamento do mês. Então, vamos lá. A empresa tinha uma folha de pagamento, um montante de salário de R$50 mil. Então, a Receita Federal vai automaticamente recalcular esse INSS e vai jogar no sistema dela, e a empresa vai ficar devendo esse valor que, se não pagar, vai lá para a dívida ativa, e aí tem uma série de consequências aí que podem, inclusive, sofrer penhoras, tá?
Mariolanda, e todos esses esclarecimentos, essas informações serão colocados aí em evidência nessa palestra, nesse encontro do dia 16 promovido pelo SEBRAE? É isso aí. Nós vamos conversar, explicar detalhadamente, vamos explicar o que é a empresa do Simples Nacional, quais os anexos, porque tem empresa do Simples Nacional, mesmo sendo simples, que ainda assim recolhe uma parte de INSS, não recolhe toda, como a empresa do lucro presumido ou do lucro real, mas ainda assim recolhe uma parte. Então nós vamos conversar sobre isso, quais são as atividades que estão dentro do Simples, que tem que recolher a parte patronal, o que fazer agora, né? Quais as consequências, vamos trabalhar exatamente o que vai acontecer com o empresário se ele não se regularizar, o que ele pode fazer para se regularizar, a questão dos parcelamentos, todas as orientações para que ele passe por esse momento aí da melhor forma possível, não impactando tanto no caixa da empresa. E ficará para você, então, Mariolanda, toda essa responsabilidade, trazer essa informação em tempo real e, claro, né, tirar todas as dúvidas, esses esclarecimentos como a palestrante do encontro do dia 16, né? Isso mesmo. Sou eu que vou estar lá no dia 16 e 9, às 19 horas, vai ser ali no auditório do SEBRAE, na rua 15 de novembro. Mariolanda, quem é que pode participar dessa palestra? Todos os empresários que querem informação, que precisam de informação para realmente poder resolver essa questão agora. E será então um encontro físico, realmente, né, frente a frente com você, no dia 16 às 19 horas no próprio auditório do SEBRAE. E claro, aqui uma palestra que vai seguir todos os protocolos de segurança no momento como estamos vivendo ainda de pandemia, né, Mariolanda? Sim, todos. O SEBRAE tem o maior cuidado com distanciamento, com máscaras. Pedimos para que as pessoas realmente venham de máscaras, álcool gel disponível, para que a gente não tenha aí, né, não corra riscos nesse momento que a gente está, se Deus quiser, se Deus permitir, nós estamos aí caminhando para, quem sabe, né, resolver esse problema de pandemia, passarmos por mais esse momento difícil que o nosso povo passou. Mas realmente com todos os cuidados, mas que a gente consiga de forma presencial esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas dos empresários, para ficarem um pouco mais tranquilos caso tenham recebido ou que tenham receio de receber essa notificação da Receita. Tá certo. Mariolanda, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Denise, a oportunidade. Um grande abraço. Mariolanda Correia Terres, contadora e consultora financeira e de gestão de pessoas do SEBRAE Vale do Itajaí, e a palestrante, então, desse encontro, né? Orientações para a regularização da GFIP. E saiba como o seu negócio será impactado pela Operação Falso Simples, essa operação mais recente da Receita Federal, que está fiscalizando e notificando empreendimentos que têm informado indevidamente o enquadramento no Simples Nacional, na guia de recolhimento do FGTS e ainda informações à Previdência Social. Esse encontro acontece no dia 16 de setembro, às 7 horas da noite, no auditório do SEBRAE. Inscrições através do endereço eletrônico sebrae.sc/palestra-GFIP.